Voltamos para o segundo bloco do nosso programa e estamos conversando sobre a importância da OIT na estruturação dos princípios e direitos fundamentais no trabalho com a professora Daniela Muradas. Professora, no ordenamento jurídico brasileiro, os sindicatos se organizam segundo o princípio da unicidade sindical. De que forma, professora, esse princípio estaria, digamos, limitando a liberdade sindical preconizada pela Convenção 87 da OIT? Bem, a Convenção 87 da OIT, ela estabelece a ampla liberdade de criação de sindicato, razão pela qual o princípio da unicidade sindical, que consta do artigo 8º, inciso 2 da Constituição, não é compatível com esse princípio, ou com a largueza, com a amplitude do princípio da liberdade sindical estabelecido pela Organização Internacional do Trabalho. No sistema da OIT, os trabalhadores, bem como as entidades patronais, poderiam se organizar livremente, criando, se for o caso, mais de uma entidade sindical na mesma base territorial. Então, a Constituição brasileira ela seria considerada um sistema de confronto, de não conformidade com o sistema estabelecido pela Organização Internacional do Trabalho. E como a senhora vê na perspectiva dos sindicatos a ideia de se passar da unicidade para o pluralismo sindical? Bem, em primeiro lugar, nós temos que entender que, muito embora a Organização Internacional do Trabalho entenda que a Convenção 87 ela é obrigatória e independente de ratificação, dentro do nosso judiciário brasileiro, há o entendimento de que os tratados internacionais, ainda que direitos humanos, ainda que versem sobre direitos humanos, que eles não se submetem a um confronto com a Constituição. Isso porque o sistema de organização ou de hierarquia de nossas normas, segundo o entendimento do STF, os tratados internacionais de direitos humanos, eles seriam dotados de supralegalidade, ou seja, eles estariam acima da legislação ordinária, mas abaixo da Constituição. Por essa razão, a implementação do princípio da liberdade sindical no sentido mais amplo, ela dependeria de uma reforma constitucional. Reforma que seria possível à medida em que ela seria uma reforma de progresso, isto é, de ampliação dos direitos dos trabalhadores. Em que medida isso poderia ser favorável do ponto de vista social? Muito se diz que o sistema da unicidade sindical, isto é, aquele que impõe a organização sindical única pela legislação do trabalho, ela concorre, ela favorece para um sindicato mais, vamos dizer, cordato, um sindicato menos engajado. Dentro de um parâmetro de concorrência, da possibilidade de concorrência, isso geraria, na visão dos estudiosos, um maior engajamento das entidades sindicais. Então, portanto, todos os especialistas, a maioria dos especialistas em matéria de direito sindical, eles não só estimulam, entendem, são entusiastas da ideia de uma reforma constitucional brasileira para fins de incorporação do princípio da liberdade sindical na amplitude estabelecida pela OIT. Muito bem, o Brasil ratificou as convenções 29 e 105 que tratam da eliminação do trabalho forçado. Como é que a senhora avalia, professora Daniela, a atuação do país diante das várias formas que o trabalho forçado assume aí no nosso mundo moderno? Bem, nós não podemos negar, em primeiro lugar, que o Brasil vem dando esforços para a eliminação do trabalho forçado, ou que nós chamamos também, os estudiosos chamam de formas contemporâneas de escravidão, do seu território. Não há dúvida que o Brasil vem desde 1994, a partir da solução amistosa do caso José Pereira, onde o Brasil reconheceu internacionalmente a existência de trabalho escravo em suas formas e suas modalidades contemporâneas, junto à Comissão e à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, desde 1994, foi criado um Plano Nacional de Erradicação de Trabalho Escravo, que concerta medidas administrativas, fiscalizatórias, repressivas, punitivas e também medidas de assistência aos trabalhadores submetidos a essa situação. Recentemente, nós tivemos também a promulgação de uma emenda constitucional com a expropriação do patrimônio, isto é, das terras em que se utilizaram, em que os empregadores ou que o empregador se utilizou do trabalho escravo. Então, nós não podemos negar que existe um esforço do ponto de vista brasileiro, para a implementação de uma normativa e de ações administrativas, fiscais e repressivas que sejam, vamos dizer assim, de eliminação desta prática. No entanto, muito embora exista um arcabouço normativo, o problema não está no plano da existência da norma, mas no plano da sua efetividade. Certo. Ainda
convivemos com essa chaga brasileira. E por mais que ocorra o esforço tanto do Ministério do Trabalho, Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho e mesmo da Justiça do Trabalho, Justiça Federal, ainda temos um cenário de larga utilização no território brasileiro, especialmente no campo e nas atividades urbanas, o trabalho de indocumentados ou de mais vulneráveis, nas formas ou entendendo-se que eles são utilizados na forma que hoje nós categorizamos como uma nova forma de escravidão contemporânea. Muito bem, estudos apontam que as crianças que trabalham têm mais dificuldades de se inserir no mercado de trabalho na vida adulta e estão mais expostas, inclusive, ao emprego precário. Diante disso, como é que a senhora avalia as políticas públicas desenvolvidas no Brasil para enfrentar ainda a forte incidência de trabalho infantil? Bem, essa é uma outra matéria em que o Brasil parece formalmente, né, ter um arquétipo normativo de cabal enfrentamento do trabalho infantil, embora a efetividade dessas normas seja inconteste na sociedade brasileira. E nesse caso, em particular, os programas administrativos, ou as normas administrativas e os programas, as políticas públicas, elas têm se mostrado ineficientes para o combate desta prática. Por exemplo, né, no trabalho infantil nas regiões urbanas, ele ainda é largamente utilizado, especialmente em trabalhos mais precários e informais. Além disso, no campo, há uma cultura na sociedade brasileira do trabalho da inserção precoce dos trabalhadores. Há uma recente política pública de inclusão de menores, né, de crianças e adolescentes, filhos de trabalhadores rurais, em escolas para que eles tenham acesso a crédito e outros benefícios, como um mecanismo até também de quebra dessa mentalidade, dessa cultura, dessa tradição maldita na sociedade brasileira. Então, nós temos aí mais uma vez, né, uma diferença entre a normativa e a realidade social. Hora do nosso segundo intervalo, nós já voltamos, é só um minuto.